Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus. Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti. E far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. Vocês se lembram de Joel capítulo 2, verso 20? Que diz: mas removerei para longe de vós o exército do norte, o exército do anticristo. E aqui em Ezequiel 39, verso 2, e far-te-ei subir do extremo norte. Ou seja, esse exército virá do norte. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Magog não é a Rússia, como muitos achavam? Segundo Ezequiel 39 e a revelação que o Senhor me deu, tudo indica que não. Não somente, porque na verdade, Gog, da terra de Magog, são na verdade todos aqueles que se levantarem contra o povo de Deus na grande tribulação, e principalmente contra Israel, sendo mais específica, o exército do anticristo, que a palavra diz que virá do norte. A gente já vai entender melhor. E com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda a espécie, e aos animais do campo te darei por comida. Ou seja, nos montes de Israel, Magog que virá do norte, e Deus irá tirar o arco da tua mão esquerda e as flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel, Deus irá cortar o poder de Magog. E diz que as tuas tropas cairão, e junto com elas, as nações, os povos que estiverem com ela. Ou seja, Magog não é só um país, ou só especificamente o exército do anticristo, mas todos os povos que se levantarem contra Israel, que se levantarem contra o povo de Deus. Porque ele diz no verso 4, tu e todas as tuas tropas. Portanto, Magog será todo um povo que se levantar contra o povo de Deus. E ainda diz que Deus dará nos montes de Israel esse exército, esse povo, como comida para os animais do campo. E olha o que diz no verso 6. E enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, tem mais gente aí envolvida. E o verso 7 é a chave para a gente entender por que Magog não é somente a Rússia ou somente um país. E por que essa batalha não será antes do arrebatamento, mas sim no final. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Deus irá derrotar Magog nos montes de Israel, e diz que fará conhecido o seu nome no meio do povo de Israel, e nunca mais o nome dele será profanado. Isso quer dizer que, se essa batalha fosse antes do arrebatamento, não estaria escrito aqui que nunca mais o nome do Senhor será profanado, porque a gente sabe que, quando acontecer o arrebatamento, o anticristo será recebido em Israel como o Messias. Então, o nome do Senhor estará sendo profanado. Por isso, não faz sentido que essa batalha de Magog seja antes do arrebatamento, ou durante a grande tribulação. E os habitantes das cidades de Israel sairão, e acenderão o fogo, e queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e acenderão fogo com elas por 7 anos.
E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. Eu confesso que quebrei um pouco a cabeça para entender o versículo 9 e o 10 também, e pedi ao Senhor o entendimento, porque o capítulo inteiro estava fazendo sentido para mim, menos esse versículo. Então o Senhor me deu Daniel, capítulo 7, versos 26 e 27, que diz assim: Mas o tribunal se reunirá para o devido juízo, e todo o seu poder lhe será extirpado e aniquilado para sempre. Ou seja, aqui também fala desse juízo final que acontecerá no final da grande tribulação. E aí no verso 27 diz assim: E assim o domínio, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão colocados nas mãos da multidão dos santos, o povo de Elion, o Altíssimo. Então, o que eu compreendi do capítulo 9 de Ezequiel 39, a palavra não está falando literalmente, porque os exércitos de hoje em dia, eles não usam lanças, nem bastões, nem arco e flecha. Eles usam armas de fogo. Então aqui está falando que aqueles que chegaram para saquear é que serão saqueados. E o poder será tirado da mão desse exército e será dado àqueles que seriam despojados, que seria o povo de Israel, que seria o povo de Deus. Então eles sairão da cidade de Israel e então despojarão, saquearão esse exército e acenderá o fogo, ou seja, a ira do povo de Israel cairá sobre esse exército. E diz que acenderão fogo com elas por 7 anos, ou seja, essa batalha será no final da grande tribulação. Então, como assim mais 7 anos? O que acontece é que a Nova Jerusalém irá descer do céu e se instalar aqui na terra, lá em Israel, certo? E nela habitarão os habitantes. Porém, não será todo o povo da terra que estará habitando em Jerusalém, nessa cidade santa. A gente entende melhor isso em Apocalipse capítulo 21, verso 24, que diz assim: As nações andarão sob a luz dessa cidade, e os reis da terra lhe trarão suas riquezas. Ou seja, o governo do mundo virá dessa cidade. E os reis da terra, ou seja, aqueles que não habitam na Nova Jerusalém, levarão as suas riquezas. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão. Eles chamarão o vale da multidão de Gog. E lembra que em Joel capítulo 2, no verso 20, fala que Deus lançará para longe esse exército, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental? Mas removerei para longe de vós o exército do norte e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Em Ezequiel 39, explica melhor esse versículo. E no verso 12 diz: E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses, para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E separarão homens que incessantemente percorrerão a terra, para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durante 7 meses farão esta busca. E os que percorrerem a terra, a qual atravessarão, vendo algum osso de homem, porão ao lado um sinal, até que os enterradores o tenham enterrado no vale da multidão de Gog. Então, irmãos, imagina que vai ser uma grande carnificina. Verso 17.
Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie, e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu ofereci por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Então Deus dará esse exército como sacrifício aos animais. E comereis a carne dos poderosos, e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, e dos bodes, e dos bezerros, todos cevados de Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, do meu sacrifício que ofereci por vós. E a minha mesa fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. E eu porei a minha glória entre os gentios, e todos os gentios verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Ou seja, o juízo de Deus cairá sobre Gog e Magog, sobre os gentios de toda a face da terra, sobre todos os que se levantarem contra o povo de Deus. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. E os gentios saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face. E os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Ou seja, por causa da rebeldia de Israel, Deus escondeu deles a sua face, o Messias, Jesus Cristo, e os entregou nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Por causa disso, eles ficaram para trás. Eles caíram nas mãos do exército do norte, nas mãos do exército do anticristo. Conforme a sua imundícia e conforme as suas transgressões, me houve com eles, e escondi deles a minha face. Porquanto assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel, zelarei pelo meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia, com que se rebelaram contra mim. Quando eles habitarem seguros na terra, sem haver quem os espante. Então o povo de Israel carregarão para sempre a vergonha de não terem aceitado Jesus como o Messias. Me lembrou a passagem em que João Batista enviou 2 discípulos para perguntarem a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? E Jesus fica triste por isso, e ele faz um desabafo, quando ele diz em Lucas capítulo 7, verso 28, e eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ou seja, o ladrão na cruz que se arrependeu no último momento é maior do que João Batista no céu. Então João irá carregar para sempre, por toda a eternidade, a vergonha de ter afrontado Jesus dessa forma. E da mesma forma, o povo de Israel levará para sempre a vergonha de não terem aceitado Jesus, de não terem reconhecido Jesus como o Messias, como o Salvador. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e eu for santificado neles, aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles. Nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre toda a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Que é exatamente o mesmo significado de Joel 2,28, que diz:
E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Que significa que Deus derramará o seu espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas que habitarem junto com ele. E não haverá ninguém que habite na presença de Deus que não seja cheio do seu espírito. Nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor, sobre todos os que lhe pertencem.